Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Retiro Espiritual 2026. É com muita alegria que nós iniciamos esse momento aqui, que o Senhor preparou para cada um de nós, para aprendermos da sua palavra. 1 João, capítulo 1, de 8 a 9, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nesse momento, irmãos, nós possamos orar ao Senhor, pedir que Ele perdoe os nossos pecados, que purifique o nosso coração, para que, de fato, nós possamos receber a palavra do Senhor. Vamos orar. Nessa noite, Pai, nós nos rendemos a Ti, colocamos, Senhor, diante da Tua santa presença, Pai, os nossos corações. Pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, perdão por tantas vezes, Senhor, deixamos de professar ao Senhor, deixamos de falar do Senhor, deixamos, Senhor, de ser luz. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor, por tantas vezes, Pai, escondermos de fato quem é o Senhor. Perdoa, Senhor, por nos envergonharmos muitas vezes do Evangelho, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Não merecemos, Senhor, a Tua graça, o Teu perdão, mas ainda assim o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos chama ao arrependimento. Pai, nós estamos aqui nessa noite pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração e que possamos a cada dia, Senhor, resplandecer a luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 5 a 9. Quem for encontrando, pode ficar de pé. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 5 ao 9. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos nesse momento louvar e engrandecer o nome do Senhor. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? E onde estão chamados a ser anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um povo em serviço, em amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive estais. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha
palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós a igreja eleita, geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou, para sempre o seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um povo em serviço, em amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, um braço estendido do Pai que em nós vive estás. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Oh, 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 oh. Na escuridão da criação caída ao caminhar, o teu povo está. Dor e aflição, perseguição, o mundo sofrerá ao não se conformar. Mas na graça então podemos enxergar. Quem perder a vida, enfim, encontrará. E agora para nós viver é Cristo, morrer é lucro ao que viver em Cristo. E nossos olhos finalmente veem, não há outro nome além de Cristo. Se a vida é Cristo, a morte é lucro. Nova visão, o coração Ele nos entregou, nos regenerou. Não mais por nós, mas pela fé somente caminhar, custe o que custar. Aflição no mundo iremos resistir, Mas não se compare a glória que há de vir. E agora para nós viver é Cristo, morrer é lucro ao que viver em Cristo. seus olhos finalmente veem, não há outro nome além de Cristo. E Bem-aventurado é quem se desgasta por Cristo, obedecer e imitar a Cristo, reconhecidos pelo seu amor. Nisto está nosso valor e ofício. Crucificados com Jesus, não mais nós, mas Jesus vive em nós. Até nosso Senhor voltar, sua igreja ecoará a sua voz.
agora para nós viver é Cristo. Morrer é lucro ao que viver em Cristo. Reconheça os olhos, finalmente vem. Não há outro nome além de Cristo. E bem-aventurado é quem se desgasta por Cristo. A Cristo, reconhecidos pelo seu amor, nisso está nosso valor e ofício. Se a vida é Cristo, a morte é lucro. Reconhecemos, Deus, a Tua grandeza, reconhecemos a Tua graça e a Tua misericórdia dispensada sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usar, Deus, o pastor Alexandre com poder, com autoridade, que a Sua presença, Deus, seja percebida e sentida nesse lugar. Que Tu use ele como instrumento em Tuas mãos para ministrar os nossos corações, para fortalecer as nossas vidas, para nos encorajar, para perseverar nessa caminhada, Senhor. Toma, Deus, a vida do Teu servo em Tuas mãos, toma todo esse ambiente, Deus, com o Teu poder e a Tua presença sobre as nossas vidas. Que saiamos daqui, ó Deus, tocados, que saiamos alimentados pela Tua palavra e regozijando, Deus, porque, ó Pai, certamente seremos visitados nessa noite. Nós Te engrandecemos e Te exaltamos em nome de Jesus, amém. É um privilégio, queridos irmãos, poder estar com vocês aqui, poder compartilhar desse tempo, fazer essa abertura. Ano passado, se eu não me engano, foi na abertura também que eu falei. Quem estava aqui no ano passado? Levanta a mão. Isso. Quem me devolveu o prego no final da mensagem? Alguns levaram, né? Chamados a resplandecer. Parece um retiro de polimento nos crentes, né? Dá um polimento aí para resplandecer, para brilhar mais. Esse é o tema geral. Hoje eu vou estar falando o tema Somos Frutos da Evangelização. Nas próximas noites aí, né? Nossos irmãos professores Jefferson e Edilmar estarão falando aí sobre os desafios da evangelização e depois a evangelização e o crescimento da igreja. E esse tema, Somos Frutos da Evangelização, né, ele fala da nossa identidade, porque de fato para falarmos sobre desafios, sobre o crescimento da igreja, ela começa em refletirmos de fato quem somos nós, como nós estamos inseridos nesse plano de salvação, nessa história da salvação, de maneira que esse é o tema propício para iniciarmos essa jornada, né? E pela manhã o pastor Robson vai estar aí ministrando o tema geral, chamados a resplandecer. E eu quero então, dentro desse tema, não é? Falar que a fé cristã, meus irmãos, ela não nasce do vazio. Ela é resultado de uma ação histórica de Deus, que é mediada por meio de pessoas. Daí a ênfase desse tema, somos frutos da evangelização. Existe uma ideia muito comum nos dias de hoje, de que a fé é algo pessoal, é individual, e por conta da fé, de fato, ter uma característica, né, pessoal, individual, cada um prestará contas de si mesmo a Deus, mas daí extrapola para pensarmos que a fé é algo independente,
que, como eu disse, surge no vácuo, surge no vazio. E não é assim, não é? Nós temos que ter essa convicção e essa compreensão que nenhum de nós aqui, meus irmãos, começou a sua caminhada com Deus sozinho. Nenhum de nós. Não começamos a nossa caminhada com Deus sozinho. Nenhum de nós descobriu o Evangelho por acaso. Um belo dia você começou a refletir, filosofar sobre a vida e chegou às verdades do Evangelho. Não foi assim. Você não chegou por esforço próprio. Então, se eu e você estamos aqui hoje, isso significa que alguém foi enviado até nós. Se você está aqui hoje é porque alguém foi enviado até você. A mensagem chegou até você. Então, antes de nós sermos chamados a resplandecer, alguém foi luz na nossa direção. Antes de sermos chamados a resplandecer, alguém foi luz na nossa direção. E eu quero então, para compreendermos e meditarmos nesse tema de sermos frutos da evangelização, trazer então aqui 3 bases teológicas para essa afirmação. Porque o tema é uma afirmação: somos frutos da evangelização. Quais são as bases bíblicas, teológicas, para a gente poder afirmar isso e, principalmente, após qual é a implicação disso? Se somos frutos da evangelização, qual a implicação disso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida? Então, a primeira base teológica que eu quero trazer é que a origem da fé, ela é externa ao indivíduo. Ou seja, a origem da nossa fé, ela vem de fora. Romanos, capítulo 10, nós vamos usar para cada uma dessas bases um texto. Romanos, capítulo 10, nos versos 14 a 17, Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. A lógica então, meus irmãos, que Paulo traz é que como nós creremos, como alguém crê sem nada ouvir? Como alguém ouve sem que alguém lhe pregue? Então há uma cadeia de acontecimentos no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Há uma cadeia de acontecimentos. Existe o envio, alguém é enviado, esse alguém prega, esse alguém anuncia, alguém ouve esse anúncio, ouve a mensagem, e aí então chega o elemento da fé. Há essa cadeia de acontecimentos. Então, a fé cristã não nasce de dentro do ser humano. Ela vem de fora e ela vem por meio de uma mensagem. Então, a sua fé, ela não começou em você. A fé que você tem, ela chegou até você. Ela chegou até você. Então, a pergunta não é como você encontrou o Evangelho. A pergunta é como o Evangelho chegou até você. Como ele chegou até você? Em segundo lugar, somos frutos da evangelização, porque Deus usa instrumentos humanos. Então, começamos com a primeira base, a fé,
é algo externo a nós, ela vem de fora, nós não conseguimos produzir fé, nós não conseguimos, por um exercício de meditação, de reflexão, de autoavaliação, produzir fé em nós mesmos. É interessante a quantidade de doutrinas e ensinos que trabalham justamente com essa ideia do ser humano por si mesmo produzir. E é a ideia que encanta as pessoas, né? É de você ter o controle. Então você cria, então você tem o controle dessa ação. E me veio até aqui uma questão que eu nem havia meditado antes nesse aspecto, né? Mas que invade até os nossos arraiais de uma maneira disfarçada, quando a gente tem a palavra da fé positiva, o sobre tua vida eu vou profetizar, não é? E quando você investiga por trás disso, está essa ideia de eu crio. Sobre tua vida eu vou profetizar. De onde está vindo isso? Está vindo de mim. Está vindo de mim. Não é algo de fora do homem. É algo de dentro de mim. E isso encanta, né? Porque nós queremos ter o controle. A gente tem o ser humano tem essa ânsia, esse desejo de controlar todas as coisas, até mesmo o próprio Deus, até mesmo a fé. Mas Paulo vai dizer que a mensagem nós a recebemos porque alguém nos trouxe, porque alguém compartilhou até nós. Nós não produzimos fé por nós mesmos. A segunda base, o segundo elemento, é que Deus usa instrumentos humanos nesse processo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, foi o texto que a irmã Diana leu no início, né? 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Você, talvez no início do texto, parece uma autoexaltação, né? Eu plantei, Apolo regou. Nós somos os caras. Não, eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. E é interessante, não é um ufanismo nem orgulho de Paulo, até porque o contexto ele está justamente fazendo a correção para que não houvesse a exaltação de pessoas, de líderes, que é o que estava acontecendo em Corinto. Mas ele reconhece de que a mensagem de salvação, a fé, ela acontece, Deus usa por meio de instrumentos. No verso 9 ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Não porque Deus precise ou necessite, mas porque na sua graça e misericórdia Ele escolheu agir assim. Ele escolheu agir através de pessoas. Então Paulo descreve como a fé chega a cada um de nós. Ou seja, há uma ação humana real, genuína. Há uma participação concreta no processo de salvação, no que diz respeito à transmissão da mensagem. Então, pessoas entram nesse projeto de Deus. Pessoas falam, pessoas ensinam, pessoas anunciam,
pessoas insistem, pessoas acompanham, ou seja, a fé chega até alguém por meio da ação de outra pessoa. O evangelho ele não se propaga sozinho. Ele é carregado por vozes, palavras e relações. Você sabe disso. Alguém falou para você, alguém falou com você, não é? Alguém te explicou o evangelho. Alguém não desistiu de você. Alguém não desistiu de você. Alguém insistiu. Alguém te acompanhou. Alguém te suportou pelo evangelho, para que a mensagem chegasse até você. Então Deus decidiu, essa segunda base teológica, quando afirmamos que nós somos frutos da evangelização, é que Deus decidiu usar pessoas como meio de levar o evangelho. A salvação, meus irmãos, ela tem rostos, ela tem nomes. A salvação, ela tem história. A salvação de cada um de nós. A minha salvação tem rostos. A minha salvação tem o rosto do pastor Sebastião. Pastor Sebastião foi o meu primeiro pastor aqui na Igreja Cristã Evangélica. Um servo de Deus simples, mas muito esforçado, muito empenhado na obra, até criticado pela sua simplicidade. Só porque um dia na escola dominical ele chegou e disse: meus irmãos, o nosso diácono, o irmão Onildo, não pôde estar na escola dominical, porque ele foi abrir o portão da casa dele, e o portão soltou e bateu bem no pau da venta. Mas foi esse mesmo pastor Sebastião que cuidava da nossa segunda igreja e ia de bicicleta, pastor Alves. Ia visitar os crentes no tempo que não tinha a turma do pedal. Ia de bicicleta para os Barros, porque já tinha a congregação lá, e ele ia visitar. E foi o pastor que estava na igreja no meu tempo em que eu fui evangelizado, em que a mensagem chegou até mim. A minha salvação tem um rosto do pastor Sebastião. A minha salvação tem um rosto do irmão Napoleão pai. Homem alto, mas um servo de Deus, que toda semana estava em todos os cultos, nos cultos de oração. Minha salvação tem o rosto do pastor Onildo, que era diácono da nossa igreja. Tem o rosto da irmã Maria Braga. Tem o rosto do irmão Florípio, que era diácono. Do irmão Ambrósio, que mesmo depois de eu ir para o seminário, quando eu voltava, ele dizia: irmão, eu tenho orado por você. Se eu for um pouco mais longe, tem o rosto do pastor Enoque, tem o rosto das missionárias Gine e Joia, que foram as fundadoras do trabalho de cadetes a jatos na nossa denominação, e que foi por meio desse trabalho que eu fui evangelizado. A sua salvação tem rosto, tem história. Quais são os rostos que fazem parte, quais são as histórias que fazem parte da sua salvação? Quem é que vem à sua mente? Quem foi que esteve com você? Quem orou com você? Quem insistiu com você? Quem explicou o evangelho para você? E foi assim que o nosso Deus escolheu que a mensagem da salvação fosse por meio desses instrumentos. Agora, se as pessoas falam do evangelho, se as pessoas ensinam, se as pessoas anunciam, então o que realmente faz que essa mensagem produza vida
no coração de quem ouve. Ela vem, a nossa fé, ela é externa a nós não a conseguimos produzir. Ela vem até nós por meio de pessoas, por meio de instrumentos humanos usados por Deus. E o que faz com que essa mensagem que chega até nós produza vida dentro de nós? Porque a resposta que a Bíblia nos dá é que a capacidade, o poder de produzir essa vida não é na capacidade de quem fala, mas é naquilo que Deus faz em nós através desses instrumentos. E eu chego então na nossa terceira base teológica, que é a transformação operada pelo Evangelho em nós. Se pessoas falam, o que faz essa mensagem produzir vida? Efésios, capítulo 2, é o nosso terceiro texto. Efésios, capítulo 2. Verso 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe dos poderes do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, esse Deus, que usa pessoas, deu-nos vida com Cristo. Aleluia. Aleluia. Veja como Paulo descreve, meus irmãos, essas pessoas. Veja como ele descreve a mim e a você, antes desse agir de Deus. Ele não fala que são pessoas desinformadas. Ele não diz assim: antes vocês eram desinformados, antes vocês não tinham conhecimento do Evangelho. Não. Ele diz: antes vocês estavam mortos. Morto não reage. Morto não responde. Morto não decide. Porque se o Evangelho dependesse apenas da capacidade de quem fala, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum de nós seríamos salvos se dependêssemos apenas da nossa capacidade. Então, o que acontece quando alguém ouve o Evangelho não é apenas compreensão, embora nós apresentemos o Evangelho com argumentos, como Pedro nos ensina, né? Que devemos estar preparados para compartilhar a razão. Mas essa vida não é produzida pela compreensão, pelo entendimento. Antes eu não entendi. Não, ela é produzida por uma intervenção sobrenatural de Deus. Paulo diz: Ele nos deu vida. Não é que Deus te deu entendimento, Ele te deu vida. É Ele quem gera essa vida. Foi Ele quem produziu vida em nós, queridos irmãos. Entende o peso de nós afirmarmos essa declaração? Somos frutos da evangelização. Entende o que está dentro dessa frase? É que nós não produziríamos fé por nós mesmos. É que Deus usou pessoas. Isso nos tira do orgulho, da soberba. Não foi você, foi alguém que falou para você, foi alguém que chegou até você.
E não foi pelo poder e capacidade dessa pessoa, nem a sua própria capacidade. Foi o agir sobrenatural de Deus que te deu vida. Isso deve nos levar a refletir e a pensar nas implicações dessas três verdades. O Evangelho é aquele que nos vivifica, porque não é só convencer, é ressuscitar. Não é só explicar, é gerar vida. Não é só decisão, é transformação interior. É por isso que pessoas são usadas e são instrumentos de Deus, mas o resultado não vem delas. Não vem. Porque não é na nossa própria capacidade. Então, 3 princípios, 3 bases teológicas que compõem essa afirmação. Somos frutos da evangelização. A primeira implicação que isso deve gerar em nós é gratidão, é graça. É dizer, Senhor, muito obrigado. Porque é algo sobrenatural, eu não teria condições de produzir por mim mesmo. Obrigado pelas pessoas que foram instrumentos do Senhor na minha vida, de maneiras tão diversas. Obrigado. A outra implicação é justamente essa quebra do nosso orgulho. Não há vanglória, não há autoexaltação. Por isso Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas entendam, o crescimento, o milagre, a salvação, a nova vida, ela veio de Deus. Ela veio de Deus. E se cada um desses princípios são genuínos e verdadeiros, como realmente são, então precisamos olhar para nós e ter essa convicção de que essa fé que você tem, essa convicção, essa determinação, essa alegria que você tem, esse desejo, esse empenho, essa fé que você tem, da qual você é grato, ela não começou em você. E se ela não veio até você, e se ela veio até você pela ação de Deus, usando pessoas, isso implica, isso coloca a mim e a você dentro de uma continuidade. Porque a ideia que está por trás é isso, se nós somos frutos da evangelização, se Deus estabeleceu que o Evangelho, que a fé é algo transmitida, e nós fomos alvos, então você foi colocado dentro de uma continuidade, ou seja, não começou em você, ela chegou até você, e nós temos vários textos da Palavra de Deus, você não precisa abrir, eu vou apenas lê-los, que mostra essa continuidade, que mostra que Paulo e os discípulos e os apóstolos, e a Bíblia traz essa compreensão de que nós somos colocados dentro de uma continuidade. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo diz assim, porque primeiramente vos entreguei, e ele diz, o que eu também recebi. Paulo teve essa compreensão e deixou isso registrado. Eu estou dando a vocês aquilo que eu recebi. Eu fui colocado dentro de uma continuidade desse plano, desse projeto de Deus. Desse projeto de Deus. Aliás, a organização AME
acho que tem até uns livretos, eles têm vários projetos, é uma organização cristã que trabalha com evangelismo, e eles confeccionaram vários livretos. Um desses livretos se chama A História de Deus, que é para crianças de 6 a 10 anos. Eles perceberam que estava começando, essas crianças, como elas escutavam várias histórias, um dia era a história de Davi, no outro dia era de Sansão, na outra, e era assim, tipo uma coxa de retalhos. Um grupo começou a perceber que as crianças não estavam se sentindo como parte da história bíblica, como parte da história cristã. Então eles criaram um livreto chamado A História de Deus, que são as histórias bíblicas, né, em sequências ali, mas traduzidas ali para o entendimento delas. E essa história de Deus, ela termina, a última história, com a igreja local, com a igreja que elas estão, para que a criança entenda que ela está inserida nessa história bíblica, para que eu e você também tenhamos esse entendimento que nós fomos inseridos num projeto de continuidade. Paulo tinha essa compreensão. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: e o que de mim ouviste, Timóteo, transmite a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. O que você recebeu de mim, e eu transmiti a você, transmita a outros. Então ele diz, não começou em mim, eu recebi, e agora eu entreguei. E aí ele diz para Timóteo, olha, agora isso não termina em você, Timóteo. Continua a corrente. Nesse, especificamente, claro que ele está dizendo já para aqueles que já estão na fé, mas o princípio é mesmo. Qual é o princípio? Que o evangelho que você recebeu, que eu recebi, não foi feito para parar em você. Repete depois de mim essa frase. O evangelho que eu recebi não foi feito para parar em mim. Em Hebreus 12:1 diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Qual é a questão aqui? É termos essa percepção de que existem pessoas que vieram antes de nós. O crente vive inserido numa história maior do que ele. Somos frutos da evangelização. E esse evangelho que chegou até nós não pode parar em nós. Um outro texto é a oração de Jesus. Em João 17:20, Jesus orou: minha oração não é apenas por eles. Ele estava orando pelos seus apóstolos e discípulos. Pai, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus estava orando por essa continuidade da transmissão do Evangelho que chegou até mim e até você. Ele orou por mim e por você. Senhor, não oro somente pelos meus discípulos. Eu oro pelo Alexandre, que vai receber a mensagem do pastor Sebastião. Mas ele estava orando também por aqueles que receberão o Evangelho depois de nós. Concluindo, meus irmãos, como falamos,
A sua fé não começou em você, ela chegou até você. Deus usou pessoas reais para que o Evangelho alcançasse a sua vida. E aquilo que aconteceu comigo e com você não foi apenas entendimento do Evangelho, mas foi uma intervenção sobrenatural de Deus que nos deu vida. E isso significa que eu e você não somos o fim dessa história da salvação de Deus. Nós somos parte dela. E se o Evangelho chegou até mim e a você, é porque Deus decidiu usar pessoas. E isso significa que se Deus decidiu usar pessoas, Ele decidiu usar a mim e a você. Ele decidiu usar a mim e a você. Quem está com a sua Bíblia aí? Queria que você segurasse a sua Bíblia. Segura ela assim, segura ela. Essa é a mensagem que chegou até você. Que alguém compartilhou com você. Agora entenda a seriedade disso. Alguém chegou até você e essa mensagem agora está na sua mão. Você está de posse dela. Alguém já chegou até você, alguém já compartilhou o Evangelho, Deus já produziu vida em você, uma nova vida, e agora essa palavra está nas suas mãos. Permaneça com ela. Ela está nas suas mãos. Dá uma olhadinha para ela assim. E essa Bíblia e a mensagem dela, fique com ela na mão enquanto eu leio esse texto para concluir. Essa Bíblia e sua mensagem que está em suas mãos, ela não chegou até você por acaso. Ela atravessou séculos de transmissão. Essa mensagem que está nas suas mãos, ela atravessou séculos de perseguições. Cópias foram feitas à mão. Riscos e perdas aconteceram em muitas pessoas para que essa mensagem chegasse até as suas mãos. Homens como William Tyndale, que deram a própria vida para que as escrituras que estão nas suas mãos, para que essa mensagem que está em suas mãos fossem traduzidas. Martinho Lutero, que enfrentou estruturas inteiras para colocar essa palavra na língua do povo. John Wycliffe, que insistiu que ela não poderia ficar restrita, que a traduziu, que a ajudou na sua expansão. Antes desses, houve copistas anônimos, comunidades que preservaram textos, gente que carregou essa mensagem quando era perigoso demais fazer isso. E essa mensagem chegou até você, e ela está nas suas mãos. Não só como um livro, mas como um testemunho vivo de uma mensagem que nunca parou. Que nunca parou. Essa Bíblia na sua mão é a prova de que o Evangelho atravessa pessoas. E agora, ela está com você. Você tem posse dela. A pergunta então agora não é mais como ela chegou até aqui, como ela chegou até você. A pergunta agora é: o que vai acontecer com essa mensagem a partir de você? Convido você a fechar os seus olhos.
Senhor Deus, somos frutos da evangelização. Pensar nisso, Senhor, nos traz um misto de tantos sentimentos, Pai. De humilhação na Tua presença, de lançar toda a vanglória do nosso ser diante de Ti, de uma imensa gratidão, Senhor Deus, pelas vidas usadas por Ti, para que essa mensagem chegasse até nós. Alguns lembraram de seus próprios pais, outros lembraram dos seus vizinhos, outros lembraram de amigos, colegas de trabalho, pessoas que foram usadas pelo Teu Espírito Santo para trazer essa mensagem até nós. E o nosso coração nessa noite, Senhor Deus, se enche de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento na Tua presença, dizer: Pai, muito obrigado por esses instrumentos que o Senhor trouxe, que o Senhor usou, para que por meio deles, meu Pai, Tu pudesse nos encontrar e gerasse vida em nosso coração. E nos levantasse da morte para uma nova vida. Nós Te adoramos, nós Te reverenciamos, nós Te bendizemos, ó Deus. Nós glorificamos ao Senhor por tantos homens ao longo da história que preservaram esse livro, que deram suas vidas para que essa mensagem não fosse esquecida, para que ela fosse anunciada, para que todas as nações pudessem ter acesso a ela. As pessoas deram suas vidas, perderam seus bens, suas famílias, e agora, Senhor Deus, esse livro está em nossas mãos. E agora está sobre nós esse chamado, Pai. O que vai acontecer com essa mensagem a partir de nós? Será que seremos nós aqueles que não mais proclamarão essa palavra, Senhor? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Porque é tão gostosa essa comunhão, é tão gostoso adorar o Teu nome, é tão maravilhoso, meu Deus, ter essa certeza de que nem a morte nem a vida podem nos separar de Ti, de que podemos viver essa vida, meu Deus, independente de qualquer circunstância. A nossa eternidade está nas Tuas mãos, está sustentada pelo Senhor. Mas nesse mesmo instante, Senhor, há tantas vidas vazias, mortas, angustiadas, aflitas, que não sabem onde passarão a eternidade. E que nesse tempo o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, o Senhor nos inseriu nesse plano, nesse projeto. Nós não fomos somente alvos dessa mensagem, nós fomos convocados, Deus, para dar continuidade, meu Senhor, para que o trabalho de Lutero não tenha sido em vão, para que as orações do irmão Napoleão não tenham sido em vão, do nosso querido pastor Sebastião, que já está com o Senhor na glória, para que o trabalho incansável da nossa irmã Maria Braga, das missionárias Gine e Joia, não tenha sido em vão. Agora compete a nós, Senhor. E sabemos que em nós não há capacidade de produzir vida, mas Tu nos deste o Teu Espírito Santo. E nós já sabemos, meu Senhor, que quando falarmos no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor há de manifestar a Tua glória, há de manifestar a Tua graça, o Senhor há de convencer, meu Senhor.
Pelo teu poder e graça, o Senhor há de trazer vida. Mas é necessário, meu Deus, que novos homens e mulheres se levantem, que novos homens e mulheres se disponham a não se calar, a não se acovardar, a não esconder essa mensagem, a não mantê-la para si, mas que continuemos a evangelizar. Senhor, somos frutos da evangelização e suplicamos nessa noite que faça de nós evangelizadores. Somos frutos de instrumentos que o Senhor usou para nos salvar e suplicamos nessa noite, faça de nós instrumentos para a salvação de outros. Assim clamamos a Tua graça, assim suplicamos o Teu favor e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.